Se Deus libertou Israel da escravidão, por que ele não levou o povo direto para a terra prometida? Em vez disso, Deus conduziu aquela nação por um lugar seco, perigoso e aparentemente sem vida, o deserto. Mas existe um motivo profundo para isso. E quando entendemos esse motivo, começamos a entender algo importante sobre a nossa própria jornada com Deus. A história da Bíblia começa em um mundo vazio. A terra era sem forma, silenciosa e sem vida. Mas então Deus traz vida onde antes havia apenas deserto. Água brota da terra, e desse lugar nasce um jardim cheio de abundância, o Jardim do Éden. Ali Deus forma o ser humano a partir do pó da terra e o coloca nesse jardim para viver perto da fonte da vida. A ideia era simples. A humanidade viveria conectada a Deus, ouvindo sua voz e cuidando da criação. Mas algo inesperado acontece. Outra voz surge no jardim, uma voz que questiona a confiança em Deus. Ela sugere que Deus está escondendo algo e que os seres humanos deveriam decidir por si mesmos o que é melhor. Quando a humanidade escolhe ouvir essa voz, o resultado é o afastamento do jardim, e a vida longe da presença de Deus começa a parecer mais como um deserto. Ao longo da Bíblia, várias pessoas acabam passando por desertos, às vezes por causa de suas próprias escolhas. Foi assim com Moisés, que precisou fugir para o deserto depois de matar um egípcio. Outras vezes, o deserto surge por causa das decisões injustas de outras pessoas. Agar, por exemplo, foi maltratada e acabou fugindo para o deserto. Mas existe algo surpreendente nessas histórias. Deus encontra essas pessoas justamente ali, no deserto. Deus encontra Agar perto de um poço e promete cuidar do futuro de sua família. E é também no deserto que Moisés encontra Deus e recebe o chamado para libertar Israel. Ou seja, mesmo no deserto, Deus continua presente. Quando Deus finalmente liberta seu povo da escravidão no livro do Êxodo, milagres poderosos acontecem. O mar se abre, a escravidão termina, Israel está livre, mas então acontece algo inesperado. Em vez de conduzir o povo diretamente à terra prometida, Deus os leva para o deserto. Por quê? Porque Israel ainda precisava aprender algo essencial: confiar em Deus. No deserto, Deus ensina seu povo a depender dele todos os dias. Ele envia alimento do céu, faz água surgir da rocha e guia o caminho pelo deserto. Não era abundância imediata, era o suficiente para cada dia. Assim, o deserto se torna um lugar de formação. Um lugar onde Deus ensina seu povo a ouvir sua voz. Mas viver no deserto não é fácil. Muitos israelitas começam a reclamar. Alguns chegam a desejar voltar para o Egito, mesmo sabendo que isso significaria voltar à escravidão. A geração que saiu do Egito não conseguiu aprender completamente essa confiança. Por isso, muitos deles nunca entraram na terra prometida. Quem finalmente entrou na terra foram os mais jovens, a geração que cresceu sendo formada pelo deserto. Séculos depois surge uma nova esperança: Jesus Cristo. Logo no início de sua missão, ele também vai para o deserto. Durante 40 dias, ele enfrenta tentações semelhantes às que Israel enfrentou. Mas desta vez algo é diferente. Jesus permanece fiel. Ele confia em Deus e rejeita a voz do enganador. Depois disso, ele começa a anunciar que o reino de Deus está chegando. Ele cura pessoas, alimenta multidões e oferece esperança àqueles que vivem em seus próprios desertos. A Bíblia mostra que o deserto não é apenas um lugar físico. Ele também representa momentos difíceis da vida. Momentos em que nos sentimos cansados, perdidos ou distantes da fonte da vida. Mas a promessa permanece. Deus encontra as pessoas no deserto. E por meio de Jesus, um caminho é aberto para que a humanidade volte ao jardim. Enquanto caminhamos nessa jornada, somos convidados a aprender algo essencial: confiar em Deus, ouvir sua voz e aprender a viver como pessoas do jardim,
mesmo enquanto atravessamos o deserto.